Outcome Memories, o jogo de Roblox do Sonic.exe, onde nós temos tanta possibilidade de controlarmos os personagens de Sonic que precisam sobreviver a uma entidade maligna, como também podemos controlar a própria entidade, também conhecida como Sonic.exe, e atualmente sendo um dos jogos mais populares da plataforma Roblox, e que muitos do canal já devem conhecer. Mas muitos também já devem ter se perguntado: Outcome Memories possui uma história por trás de tudo? E para isso eu respondo que sim, mas ela é bastante complicada de explicar, já que muita coisa dela é bastante escondida e ainda não foi 100% revelado para nós os jogadores. Mas eu, Days Landman, considerado por muitos como o maior especialista de Sonic.exe no Brasil, claro que não perderia a chance de tentar juntar todas as peças desse enorme quebra-cabeça e montar uma possível história de Outcome Memories. Então venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 80 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem, e vamos entender a história oculta de Outcome Memories. Bem, antes de falar da história do jogo em si, eu preciso mencionar algo importante. Eu sei que o Corey já fez um vídeo falando sobre a lore de Outcome Memories, mas, digamos assim, o vídeo do Corey é bastante incorreto. Infelizmente, o Corey acaba falando muitas informações incorretas sobre tudo no geral envolvendo Outcome Memories. E, de certo modo, o meu vídeo de agora é quase como se fosse uma, digamos assim, resposta ao vídeo dele. Mas também preciso deixar algo bem claro logo de começo do vídeo. Eu não tenho nada contra o Corey ou coisa do tipo. Eu gosto dos vídeos dele e, inclusive, ele já falou algumas vezes que pretendia até reagir a vídeos meus. Então, não tenho nada contra ele ou coisa do tipo e não quero causar uma briguinha desnecessária por causa disso. É só que, infelizmente, o vídeo dele acabou deixando muito a desejar. E eu só tô comentando isso no começo do vídeo pra não vir gente nos meus comentários falando coisas como você copiou o vídeo do Corey ou o Corey não falou disso no vídeo dele, então você está automaticamente errado. Esse vídeo só tem por intuito deixar o mais claro possível a história do jogo para quem queira a entender. Muito também pelo vídeo do Corey não ter feito isso. E acima de tudo, esse vídeo não tem nenhum intuito de criticar a pessoa do Corey ou qualquer coisa do tipo. E se caso, o que eu duvido muito, o Corey estiver vendo esse vídeo, saiba, Corey, que não tem problema o seu vídeo estar errado. Isso é completamente normal. Até eu já errei em meus vídeos, principalmente em um assunto como Sonic.exe, que é bastante confuso de se entender. Mas enfim, com isso explicado, posso começar a contar a história em si. Como eu falei no começo do vídeo, a história de Outcome Memories é bastante complicada de se explicar, porque muita coisa dela ainda é um mistério ou ainda não foi 100% confirmado. Mas nesse vídeo eu vou tentar juntar tudo que nós já sabemos e que é oficial do jogo em conjunto de tudo que a sua criadora, a Sobi, nos deu de informação até então. Outcome Memories nada mais é do que, digamos assim, uma área. Um lugar em meio ao vazio entre as dimensões e realidades que existem no multiverso, bem parecido ao mesmo lugar onde o Sonic.exe também nasceria. Um abismo infinito além do tempo e espaço e que se localiza entre as dimensões e realidades alternativas do nosso multiverso, sendo a aparência desse abismo um local obscuro de colorações avermelhadas, onde há múltiplos destroços flutuando e ligados por correntes, além de múltiplos portais de luzes brancas extremamente fortes, onde podem levar os personagens a diferentes linhas temporais. Porque esse mundo ou dimensão de Outcome Memories não só guarda esse reino, como também
guarda infinitas linhas do tempo diferentes, sendo essas as áreas que jogamos ao longo de todo o Outcome Memories, sendo um conceito similar ao Shatterverse do desenho Sonic Prime. E por que essas linhas do tempo existem para começar? Porque Outcome Memories funciona quase como um purgatório infinito, onde diferentes personagens do universo Sonic são levados até lá, e em conjunto deles também haverão os Executores, as múltiplas entidades malignas que têm por objetivo caçar os chamados sobreviventes. E assim, eles passam por um ciclo infinito de jogarem esse mesmo jogo sempre e sempre a cada nova partida, onde sempre que uma dessas partidas acaba, os sobreviventes restantes e seus perseguidores são levados a mais uma nova linha do tempo, para realizarem esse mesmo processo de novo e de novo. E mesmo se algum dos sobreviventes, ou até em alguns casos, se algum executor for morto durante a partida, eles serão levados logo em seguida a mais uma nova linha do tempo, onde o processo começará tudo de novo. Não se sabe ainda quem é o criador ou quem comanda esse purgatório infinito que é o Outcome Memories. Muita gente deve achar de primeira que é o Sonic.exe, afinal ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas não, o Sonic.exe ou 2011X é só mais um dos presos nessa dimensão, digamos assim, e não sabemos quem foi o responsável por tudo isso. Pelo menos não ainda, pois existe um personagem que se tem essa pequena possibilidade de estar envolvido com tudo isso, mas logo eu vou chegar nele. Vamos agora falar dos sobreviventes e cada uma de suas histórias. Algumas pessoas devem acreditar de primeira que os sobreviventes que jogamos em Outcome Memories são em realidade almas presas dentro dos corpos dos personagens de Sonic, similar à maioria das creepypastas de Sonic. Mas não, eles realmente são os personagens originais do universo do Sonic retirados de diferentes linhas do tempo. E inclusive, sabemos que nós, os jogadores, participamos de certo modo do Outcome Memories. Afinal, nós somos quem controlamos esses personagens e alguns deles sabem da nossa existência por trás das telas. Sonic e Amy ambos foram levados logo depois do final de Sonic CD, explicando a aparência da Amy ser mais parecida com a sua versão clássica, e possivelmente o Metal Sonic possa ser o mesmo caso, mesmo que ainda não tenha sido confirmado. O Dr. Eggman sabemos que veio antes dos eventos de Sonic 3 e Knuckles, explicando a sua aparência mais similar à sua versão clássica. Personagens como o Infinite e a Surge sabemos que vêm da era moderna de Sonic. Sabemos que a Queen foi levada em algum momento quando ela era mais nova, o mesmo valendo para o Silver, que veio de algum momento antes de Sonic 2006, tornando ele mais jovem e inexperiente. E além deles, sabemos que alguns sobreviventes têm possíveis ligações com os EZs que ainda vão vir ao jogo, como o Blaze, que tem alguma ligação com a Alucard, o Shadow, que sabemos ter alguma ligação com o 2017X, além do Might e do Ray, que sabemos vir do universo do Sonic EYX. E junto a eles, também temos alguns sobreviventes confirmados que não sabemos exatamente de qual momento exato vem, como Knuckles, Omega, Rouge, Ronan the Cat, o Fang, o Vector, o Espio, o Charme e até mesmo a Sally, que mesmo não sendo uma personagem dos jogos de Sonic, foi confirmada como uma futura sobrevivente. Mas, com certeza, o sobrevivente mais confuso e difícil de entender de todos é o Tails. Porque é dito que essa versão do Tails não é o Alan, que para quem não sabe é a alma presa dentro do corpo do Tails nos jogos do Sonic.exe e a sua continuação oficial, a Sonic PC Port. Mas também é confirmado que essa versão do Tails vem da mesma realidade do Sonic.exe oficial, o que tecnicamente faria dele o Alan e não o Tails original. Isso ainda é um ponto muito confuso na lore de Outcome Memories, mas pode ser que ou a personalidade do Tails acabou consumindo a mente do Alan, o tornando praticamente no Tails original, ou o Alan já se esqueceu da sua antiga personalidade e age exatamente como o Tails original agiria, após tanto tempo sendo torturado pelo Sonic.exe. E falando nele,
vamos agora falar dos executores do jogo. O único executor que nós temos até então no jogo, até a data que esse vídeo está sendo gravado, é o Sonic.exe original, também conhecido como 2011X. O ser vindo do vazio entre dimensões que tomou a forma de Sonic e criou um universo inteiro baseado no mesmo para torturar almas humanas. E sim, apesar de ele estar preso em uma espécie de purgatório infinito, o Sonic.exe não se incomoda nem um pouco com isso. Pelo contrário, ele ama ter agora uma fonte de diversão infinita só para ele, assim como era no seu mundo original. Mas além dele, sabemos que futuros outros executores estarão no jogo, a maioria deles vindo da mesma forma que o 2011X, e que também não ligam de estarem presos nesse purgatório, desde que eles continuem a fazer o que eles mais amam, como o YX, o Sonic Ciclopes e um vírus de computador de um olho só. Ou também o Furnace, a versão fornalha do Metal Sonic em conjunto do seu criador, o Starved Eggman, a versão canibal do Dr. Robotnik, que muitos do canal já devem conhecer pelo meu vídeo do Starved Eggman. Além dele, nós também temos Looney, a versão alternativa do Sonic.exe, que não escolheu o corpo de Sonic como sua forma principal, e sim escolheu a versão protótipa do Sonic, que era um coelho. O Colossus, o EZ originalmente criado para o jogo Sonic.exe The Disaster, mas que acabou vindo para o universo de Outcome Memories e que muitos também já devem conhecer pelo meu vídeo só sobre ele. O Faker Sonic, ou melhor, EZ, o filho de Lord X que busca destronar o seu pai, o My5T Crimson, sim, o Sonic.exe da primeira fangame de Sonic.exe, criada lá em 2013 e que sim, possui as suas diferenças em relação ao Sonic.exe original, o Rewrite Sonic, a versão poligonal e extremamente caótica e macabra do Sonic e que muitos já devem conhecer pelo meu vídeo sobre o mesmo, o 2017X, ou também conhecido por alguns como Freak Sonic, a versão alternativa do Sonic.exe, que acredita ser o Sonic verdadeiro e que, de novo, muita gente deve conhecer pelo meu vídeo sobre o mesmo, o Corrin X, um executor trazido de volta à vida por meio de um culto no mundo de Sonic que tinha como deus o Dark Gaia, a entidade destruidora de planetas do universo de Sonic, e até mesmo o No More Innocence. Sim, o yokai que usa os jogos de Sonic como forma de roubar as almas de suas vítimas, se alimentando das suas nostalgias. No entanto, também sabemos de alguns EZs que não necessariamente queriam estar naquele universo e buscam uma forma de sair daquele reino, como o Genesis X, o espírito preso dentro de um jogo de Sonic lançado para o Virtual Boy, o End, a entidade do jogo Green Mountain, e Sutur, um dos únicos EZs exclusivos do jogo Outcome Memories, que nós não temos muito conhecimento ainda, e logo logo eu vou falar mais dele. Também existem alguns executores que são originados do verso do Sonic original, como o Tails Doll, ou melhor, a Tails Doll, que aqui é chamada de Tripwire, e que sabemos possuir uma lore à parte em relação à sua contraparte original. E além dela, também há o Fleetway Super Sonic, a versão do Super Sonic dos antigos quadrinhos da Fleetway, a qual essa versão mudava completamente a personalidade do Sonic, o tornando agressivo e extremamente psicótico ao se transformar. E segundo o que nós sabemos, o Fleetway foi trazido a esse mundo completamente por acidente, mas ele acabou se acostumando e, assim como os outros executores, passou a se divertir matando nessas infinitas linhas do tempo. E para terminar, temos os executores que não foram nem ao menos trazidos a esse universo, mas vieram por conta própria graças aos seus poderes, onde um deles é o tão famoso Lord X. Sim, a versão mais velha, mais experiente e o antagonista principal da Sonic Psyport, a continuação oficial de Sonic.exe. E além dele, também temos o Allfathers, um dos EZs mais pedidos para eu falar no canal. A criação viva por meio da crença de múltiplas pessoas e o principal antagonista do jogo, Sonic Saves Robloxia.
sendo esses todos os EZs que nós já temos conhecimento sobre e que não tenham envolvimento com a lore por trás de Outcome Memories. Porque sim, tem alguns executores que têm alguma forma de envolvimento com a lore por trás de Outcome Memories, sendo eles os executores originais do jogo. E bem, é disso que eu vou falar agora. Alucard, Suture e Imperfect são os 3 principais executores exclusivos de Outcome Memories, e até então não se sabe muito deles, mas o que nós já sabemos é que o Alucard e o Imperfect têm ligações com Suture, e o Suture vem do mesmo reino e tem ligações com o Tarven. Quem é o Tarven, alguns devem me perguntar. Bem, ele é um mercante. Sim, o mesmo que nos vende as skins e tudo mais envolvendo o jogo, sendo um dos vários personagens que sabe que tudo isso é um jogo e apenas busca nos ajudar de certo modo. Como exatamente o Tarven consegue fazer isso, a gente ainda não sabe. Mas além desses 4, também há um outro personagem que esse sim é bastante intrínseco à lore de Outcome Memories. Eu tô falando do King, também conhecido como o rei de Outcome Memories, um Sonic de cores acinzentadas, com um corpo alto e extremamente magro, além, é claro, de um sorriso enorme em seu rosto. Até então, ainda é desconhecido muito sobre ele, só o que sabemos é que ele já foi o guardião de uma antiga terra antes de ser enfraquecido e colocado em sua forma atual. Apesar de ele ter o título rei, ele não foi o criador de todo esse mundo, mas ele tem algum envolvimento com a misteriosa história de Outcome Memories. Talvez ele seja só mais um dos vários governantes daquele universo, talvez ele e o Tarven tenham algum envolvimento com tudo isso, talvez o King tenha usurpado o trono da anterior pessoa que foi o líder de Outcome Memories, não se sabe ainda. O que nós sabemos até então é que esses 5 personagens, principalmente esses 2, o King e o Tarven, têm algum envolvimento com tudo isso. Qual é esse envolvimento? A gente ainda não sabe, pelo menos não por enquanto. E bem, por enquanto é isso. Eu tentei falar o máximo de informações possíveis sobre Outcome Memories que nós já temos. Como eu falei, a lore desse jogo ainda é muito misteriosa e confusa. Vamos ter que esperar até novas atualizações saírem e novas informações serem dadas a nós. Eu tentei cobrir o máximo que eu consegui nesse único vídeo. E eu sei que muitos vão me cobrar o porquê de eu não ter falado da lore completa dos executores que eu mencionei ao longo de todo o vídeo. Mas saibam, não só alguns deles eu já fiz vídeos sobre, é só vocês irem na minha playlist dos vídeos de Sonic para saberem, como a maioria já está planejado ter vídeos futuros. Então, se vocês realmente querem que algum desses executores que eu falei durante o vídeo tenham um vídeo próprio, comentem nesse vídeo e ajudem esse vídeo acima de tudo, porque, meu Deus, ele deu muito trabalho. Então, de verdade, eu peço que ajudem esse vídeo para eu saber que eu posso realmente continuar a fazer esses vídeos de Sonic.exe, que são os vídeos que eu mais gosto de fazer, sendo bem sincero. Então, não se esqueçam, por favor, de compartilhar, hypar, dar like nesse vídeo e, claro, se inscreverem para não perderem esses futuros vídeos que eu ainda planejo fazer algum dia. Enfim, eu acho que era isso. Devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o Deslandman e tenha uma boa noite. Até mais!